luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Através de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente mais jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos, aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos por meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas, como as drogas. Entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas do seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são deste tipo. Meu conselho para você é que você deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada devido a esse seu erro. Você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque. Qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é o segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde você está querendo chegar? Essas crianças iriam sem esses guias para algum lugar? O que você está querendo? Você está querendo usar uma psicologia reversa? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Eu assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que elas possuem controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas, aqueles que eu consigo utilizar. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas e que não são totalmente certos do que estão dizendo, porque é aqui que eu acabo com um pensamento independente e começo o hábito de alienar, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Ah, entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consigo capturar a mente da criança através do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha
Total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa os pais, professores e líderes religiosos para provocar essa alienação nelas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de alguns pais, de alguns instrutores religiosos que não pensam por si próprios, de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por elas mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos em suas casas nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensar por si próprias? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais que aceitam, que não pensam por si próprios, ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-os seguirem o exemplo de seus pais que estão dominados por mim, dos quais a maioria eu já tenho o controle, e os tenho como ajudantes eternos na minha causa. Em algumas partes do mundo ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade que a criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma destrutiva, em termos de fé, coragem e esperança com propósitos indefinidos, elas imediatamente se tornam aliadas a mim. E quando elas têm fé, coragem, esperança com propósitos definidos e claros, elas imediatamente se tornam aliadas de Deus e, consequentemente, eu as perco e perco as pessoas com quem elas lidam. Estou começando a entender que você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda dos pais e instrutores religiosos que estão sob o seu comando, pois não pensam com base naquilo que é puro e verdadeiro, e sim no medo. Mas não vejo como professores também podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores que me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito pelo que não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de uma forma estratégica a ensinar as crianças quase tudo, exceto como usar as suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem-se as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. Esse por ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que crianças definitivamente têm que contar somente com sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensando apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição e não o meu.
Qual a relação, se há alguma coisa, entre a oposição e os lares, as escolas e igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos que estão sob o meu poder pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim, enquanto manipula as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-os com o meu nome, dizendo que tudo é para não ir para mim. Isso é tudo que eu peço a eles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Ela faz isso somente por medo. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações, fórmulas que os outros enfiaram na cabeça delas, que não são essenciais em suas mentes, que elas não têm oportunidade de fazer as suas próprias fórmulas, de pensar ordenadamente e de organizar os resultados de suas questões, e de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas por elas mesmas e tirando conclusões puramente delas. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, através do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Significa então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a sua própria salvação. Sim, um método definitivo e é tão efetivo que nunca falha. Entendo que você diz que seu método é tão poderoso que a oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Vá em frente, conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos que eu possa controlar o pensamento independente da ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão. E a obesidade destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais saudáveis de alimentação, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que os homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está em um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutem e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço obrigar a casar. Elas não casam porque elas se amam, e sim porque elas necessitam para criar seus filhos que foram feitos antes do casamento. Faço elas brigar e desentender-se sobre a forma de educar seus filhos. Faço com que elas entrem em controvérsias desagradáveis sobre os seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu os mantenho tão ocupados, um culpando o outro, procurando falhas um no outro, que eles nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa juntos que possa quebrar esse hábito. Ensino as pessoas na profissão a se tornarem alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham pela frente, sem nenhum plano ou objetivo definido ou propósito de construir algo, sem nenhuma meta ou propósito exceto a sobrevivência pura. Através desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante todas suas vidas. Através desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para a frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança. Faz com que as pessoas gastem deliberadamente o que economizam ou economizem nada, até que eu tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faz com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos, desagradáveis em seus lares, fiquem em bares, fiquem em outros lugares que são contaminados, nos lugares onde trabalho. E
os seus relacionamentos com parentes desconhecidos façam com que eles fiquem nesses ambientes ruins até que eu tenha-os sob controle no hábito da alienação. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias, preencho as mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar suas mentes. Utilizo da televisão para isso, levando somente notícias horríveis e negativas de tudo o que acontece de ruim no mundo, para que essas pessoas apenas vejam o mal. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas ou criações do mundo. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas através do púlpito de igrejas, da televisão, jornais, filmes, rádio e todos os meios de comunicação que a mídia se utiliza para chegar até as mentes. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta dos seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Concluo o que você disse que a alienação e a procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve a pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva ou o seu próprio propósito fica em segundo plano, faz com que conduza essa pessoa ao hábito da alienação. O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas se movem-se de acordo com as leis definidas da natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quiser. Tudo o que ocorre fora das mentes dos homens é controlado por Deus, por leis tão claras definidas por Ele que alienar-se é impossível. Controla as mentes dos homens somente devido a esse hábito de se auto-alienarem, que é outra maneira de dizer que controla suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlá-las por eles mesmos e usar suas próprias mentes, tirando suas próprias conclusões das suas atitudes. Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Não tenho dúvida que você preferiria. Isso o pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra? Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo por nós, para nós como nação aqui. Francamente, devo dizer a você que odeio todos os países que são democráticos de uma forma que só eu posso odiar. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? A causa nasceu quando os homens assinaram os documentos de democracia e de libertação da independência. Não tivesse sido uma influência desse maldito documento nas nações, eu teria neste momento um ditador governando cada país, e aí eu poderia parar essa coisa de direito de livre discurso e pensamento livre, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre a terra. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se auto-elegeram pertencem ao seu campo. Não existem ditadores auto-escolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomem o poder pela força. Olhe o que fiz através de Mussolini na Itália, olhe o que estou fazendo através do Hitler, olha o que eu fiz através do Hitler na Alemanha, olha o que eu já fiz através de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim, porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam, e esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob o seu controle. Se elas não se alienam, como que você consegue controlar essas pessoas e fazer elas obedecerem a você? Isso não acontecerá porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Vamos voltar então a essas nações e aprender alguma coisa que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação nas nações democráticas. Exatamente agora estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial em vários lugares do mundo, semeando sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas, deixando com que a corrupção dos governos seja tão grande que elas prefiram que colocar alguém que elas acham que confiam na frente, que tenha uma ideia fixa do que deseja. Através de quem você está realizando seu trabalho, principalmente através dos presidentes, das pessoas que têm bastante
conhecimento e já têm um poder de alienação própria. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que eles se alienem na questão de trabalhar de acordo um acordo entre empregadores e seus empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, eles serão tão fortemente desacreditados, os empregadores, que eu poderei entregar o país a um ditador. Você faz então com que os empregadores, os empresários sejam desacreditados em seus propósitos de ajudar os seus trabalhadores? O que você está dizendo leva-me à conclusão de que alienar-se é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos ou nações. É isso que você prega? Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir e formar um hábito de alienação. Seja qual for a área de atuação, as razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segunda, alienado não consegue buscar ajuda na minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto que a maioria das pessoas são pobres? É exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez você possa significar alguma coisa quando chama a sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que possuem as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, as que não controlo e acabam tornando-se ricos, muito ricos. Ah, então você está me dizendo que todos os ricos não são alienados? Não dá para entender isso, porque o próprio Jesus disse que um rico não pode entrar no reino dos céus. Os ricos que não podem entrar no reino dos céus são aqueles que conseguiram o seu poder através da corrupção e através da vaidade. Mas aqueles que conseguiram suas riquezas através de um propósito definido e ajudou milhões e milhões de pessoas, estes poderão entrar no céu, um céu totalmente aberto para eles, pois eles cresceram às custas de ajudar as outras pessoas. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais dessa vida geralmente também sabem se manter longe do alcance da mão do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Mas só que tem as pessoas pobres que não têm interesse em riquezas materiais e somente espirituais. Essas não estão sob o seu controle e você não pode dizer que elas fazem parte do seu time. Presumo pelo que você diz que você não é parceira dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles também não são seus amigos, né? Amigos meus, eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo sim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço com os quais construíram os esqueletos das grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, através da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo através do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso. Uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento, eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto a qualquer hora através da internet, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país através de eleições diretas. Essas foram algumas coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa?
Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Eu somente controlo os medrosos, os fracos, aqueles que não pensam por si mesmos e os egoístas e orgulhosos. Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição passo a passo, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente, muito medroso. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele tem preguiça de fazer qualquer coisa. Gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ficará doente ou debilitado por qualquer causa real e imaginária e clamará aos céus para sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa. Sempre colocará obstáculo na sua frente. Que não seja forçado a fazer expressar claramente a sua fraqueza pegando atalho em tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá as pessoas à sua volta para objetivos bons. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada, mas se gaba de achar que sabe tudo. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco, em troca ou nada. Ele começará várias coisas, mas nunca terminará nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las e se for forçado a decidir, terá grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalham para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará em sua frente. Sempre será falso. Você acabou de me dar uma descrição gráfica de um alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal do não alienado ou daquele que está caminhando para longe de mim é que ele está sempre engajado em fazer algo definitivo, através de um plano bem organizado e detalhado, o qual também ele define. Ele tem um objetivo maior na sua vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos menores, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamento a ele, ele lhe dará respostas diretas ou saberá onde buscá-las e nunca cairá em contradições, nem em evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a você, a outros, mas quase não aceita favores em troca. Se aceita, é por caridade. Ele sempre será achado de frente do campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Ele está sempre pronto para ajudar. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe e saberá onde encontrá-las. Ele possui uma ótima memória. Se não a possui, ele procura os dados que ele guardou. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele aceita-as e procura melhorá-las todos os dias. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando negócios ótimos na cidade, morando em bons lugares, dirigindo
bons automóveis e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja, pois ele é uma pessoa que inspira os outros. É uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com ele. A característica mais marcante que distingue o não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente dele e a usa para alcançar seus objetivos e não tem medo, é ousado e consegue levar a cabo os seus projetos através de planejamentos ou através de estratégias que ele já conhece. Por acaso o não alienado nasce de algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não, a maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de que cada um é capaz de usar a sua própria mente e pensar por si próprio. Se usar esse poder, ele estará longe de mim. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você, por algum acaso, pudesse curá-lo desse hábito? Eu o aconselharia a acordar e dar tudo o que ele pode para a humanidade. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, o não alienado supostamente deve dar, sim. Isso é o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros, que eu não perderia tempo em tentar convertê-los, pois já estão em meu poder. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que estou arrancando de você? Porque essa seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente e então sentarei e assistirei você sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. A confissão continua. Se esta confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através do medo e superstições. Lembre-se, Sua Majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade de qualquer pessoa. É verdade que eu não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem o medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiramente ou falso? Não tenho alternativa senão admitir que você diz é verdade. Agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente a mente daqueles que se permitiram cair no hábito da ilusão dessa alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia de mais de vezes. Por que você me pergunta isso novamente, me perturbando, repetindo a mesma questão? Há poder na repetição. Estou forçando você a repetir pontos principais de sua confissão de muitos modos diferentes e de tantos quantos possíveis, de tal forma que suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso, ou poderia? Estou fazendo as perguntas a você e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse. Por que você não tem poderes suficientes para parar de fazê-lo confessar? Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que eu existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos.
somente nas pessoas que se abrem à ilusão. Você sabe que eu não existo na verdade e que tudo que eu produzo também não existe. É tudo pura ilusão. Esta ilusão que infelizmente causa nas pessoas um poder absurdo. Você sabe que controlo somente essas pessoas alienadas que se negam a acordar e ver a realidade na Terra e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contactar, e esse conhecimento definido é o que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e o poder de Jesus na sua vida e assume o controle dela. Até aí, senhor humano, essa confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Este último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autodomina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você o usa ou não? Se eu uso? Obviamente que sim. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. A sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidade em sua própria cabeça. Eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converter as pessoas para o hábito da alienação. Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento. Me conte tudo sobre você, como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera através de duas ou mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantidade de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas por causa do pecado original. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual pode amarrar e se enforcar. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensina o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos de bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito de alienação.